Boa! Vamos então ao nosso terceiro vídeo, hein? Eu tô fazendo assim, picadinho, porque eu já tentei fazer um vídeo só gigantesco e não deu certo. Porque ele não carrega em lugar nenhum, tá? Então, dessa vez, vou me precaver e fazer picadinho, tá? Bom, então vamos lá. Quando eu penso em gasto energético, eu tenho que considerar o que a gente chama de JET, que vocês conhecem como gasto energético total. Tá? Gasto energético total, que é diferente daquilo que a pessoa consome, né? Você vai chamar de VET, valor energético total da dieta. Então, o VET difere em relação ao JET, né? VET é aquilo que eu consumo, JET é aquilo que eu gasto. Dentro do gasto energético total, para nós, quais variáveis estão inclusas? Eu tenho o gasto energético de repouso, o gasto energético de repouso, eu tenho o gasto energético, energético da atividade física. O problema é que gravar você não pode nem errar, né? Você não tem esse luxo. Gasto energético da atividade física, gasto energético do exercício físico, lembrando que aqui eu gosto de diferir. Então, atividade física, qualquer movimento corporal que aumente o dispêndio metabólico. Exercício físico também é um movimento corporal que aumente o gasto energético, mas ele é periodizado, ele é padronizado, ele tem início, tem meio, tem fim. E ele será prescrito por um bom profissional de educação física, tá bom? E eu tenho a última variável que também afeta o gasto energético total, lembrando também das anteriores, mas uma variável importante aqui, que é o efeito térmico do alimento. Efeito térmico do alimento. O que é isso? Aliás, deixa eu falar de cada um deles. Eita, corona, vamos lá. Gasto energético de repouso, o que é isso? O gasto energético de repouso consiste na necessidade mínima de energia para que eu possa ficar numa situação, como o próprio nome já diz, em repouso. É a energia necessária para que meus órgãos funcionem adequadamente, é uma energia mínima, digamos assim. Tem uma singela diferença do basal na ordem de 10%. O repouso ele é 10% maior em comparação ao basal. O que vai diferir um do outro também é a forma de medição. Digamos que o basal, o sujeito, ele acordaria e eu já estaria ali com a calorimetria indireta aferindo o gasto energético dele, antes de qualquer tipo de movimento. Enquanto que o repouso, talvez ele já tenha feito algum tipo de movimento voltado para a situação de repouso, e aí sim eu vou fazer a aferição desse gasto. A literatura sugere aí uma diferença na ordem de 10%, né, em média, mas pode ter uma variação aí, dependendo dos estímulos que o sujeito se expor, tá? O gasto energético da atividade física consiste em qualquer movimento corporal, como eu já havia dito. Então, eu posso ter uma pessoa que tem um grande gasto energético da atividade física ou um sujeito que não faça atividade física alguma, ele trabalha sentado o dia todo. Se eu sou muito ativo ou sou pouco ativo, isso não exclui a ideia de treinamento. Eu posso treinar, posso fazer aquele treino todo dia, posso fazer crossfit, posso fazer musculação, eu posso ter a minha planilha de corrida, posso ter o meu esporte lá, treinar o meu vôlei, o meu basquete, não importa. Eu tenho meu treinamento bonitinho, mas eu posso ficar sentado o dia todo, porque eu trabalho, ou ficar em pé o dia todo, porque, sei lá, sou personal training. Então eu tenho todas essas diferenças aqui, é importante que agora a gente tenha uma boa percepção disso. E por fim, o efeito térmico do alimento, que está relacionado ao gasto de energia que eu acabo tendo para digerir, absorver, metabolizar o nutriente ingerido. A gente vai enaltecer aqui, sobretudo, a proteína, que é o macronutriente com maior potencial térmico. Bom, 4 itens que vão contemplar o meu gasto energético total. Quais nomes nós vamos dar para facilitar de agora em diante? Tá? Então, o gasto energético de repouso a gente vai chamar de GER. O gasto energético da atividade física eu vou chamar de GAF. O gasto energético do exercício físico eu vou chamar de GEF. Epa. GEF, caceta, isso é um F. Peraí, opa. GEF. E o efeito térmico do alimento eu vou chamar de ETA. Então eu tenho 4 itens, o GER, repouso, GAF, atividade física, GEF, exercício físico, e ETA, que contemplam o meu gasto energético total, tá bom? Então,
eu preciso que vocês compreendam esses 4 itens para a gente considerar o cálculo do gasto energético total. Bom, vamos lá, vamos avançar agora. Para não ficar um negócio sujo, eu vou passar minha folhinha aqui. Muito bom. Vamos lá. Quando eu penso em gasto energético de repouso, a literatura sugere aí diferentes equações, que na verdade é a forma que nós temos mais prática de estimar o gasto energético de repouso. O gasto energético de repouso ele se estima por meio de uma ferramenta, na verdade, a principal, talvez hoje o padrão ouro, que se chama calorimetria indireta. Só que nós somos pobrinhos, nós não temos isso à disposição. Então o que a gente precisa fazer? Estimar. E o que a gente usa para estimar? Equações preditivas. E essas equações elas foram feitas algum tempo atrás já, são algumas equações antigas, mas que elas são muito valiosas, porque elas realmente foram feitas com bastante afinco, com bastante zelo, e elas até hoje estimam de uma forma bastante sensível o gasto energético de repouso das pessoas. Bom, em termos de exercício físico, a gente pode usar, por exemplo, as fórmulas de Harris e Benedict, que é uma fórmula conhecida já por vocês, e também podemos usar uma fórmula chamada fórmula de Cunningham. Eu vou colocar o nome do autor aqui, ó, Cunningham. Fórmula de Cunningham, tá? Quando a gente pensa na equação de Cunningham, eu preciso considerar alguns aspectos importantes aqui. Primeiro ponto, a Cunningham propôs mais de duas, mas duas ficaram muito famosas, 2 equações. Uma de 1980 e a outra de 1991. E a outra de 1991. Então eu tenho 2 equações aqui. A que foi proposta em 1980 é a seguinte: 500 mais 22 vezes a massa magra. Então, essa é a equação de Cunningham proposta em 1980. 500 mais 22 vezes a massa magra. E a equação de Cunningham proposta em 1991 é a seguinte: 370 mais 21,6 vezes a massa livre de gordura. Então, reparem só, aqui eu tenho uma diferença importante da minha incógnita. Massa magra não é a mesma coisa que massa livre de gordura. Eu preciso considerar essas pequenas diferenças, tá? Então, aqui a gente vai precisar quantificar a massa magra e a massa livre de gordura, para que a gente possa fazer essa equação. É muito comum você ver por aí as pessoas usando massa magra e massa livre de gordura como se fossem a mesma coisa. E não é. E talvez isso, dependendo do sujeito, gere uma pequena diferença no gasto energético de repouso. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Tá? Inclusive, considerar que uma usa massa magra e a outra usa massa livre de gordura, que é algo que as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de atenção. Tá bom? Legal. Então, eu tenho essa equação, essas 2 possibilidades de equação aqui. Vamos tentar usar a equação de baixo, a de 1991. Tá? Parece que ela é um pouquinho mais sensível para checar o gasto energético de repouso. Bom, então a gente tem que pensar no nosso incógnito, a gente tem que identificar a massa livre de gordura. Vamos pensar aí numa pessoa, um sujeito, de 70 quilos do sexo masculino. Tá? Então tem um sujeito de 70 quilos do sexo masculino, que é um sujeito padrão, tá? Só para facilitar a nossa conta. Esse sujeito, ele tem 20% de gordura corporal. 20% de gordura corporal. Como que eu identifico o percentual de gordura da pessoa? Aqui no nosso caso, novamente, nós somos pessoas empobrecidas, nós vamos avaliar por meio da antropometria. Antropometria, então dobras cutâneas. Então eu vou avaliar por meio das dobras cutâneas. Posso usar diferentes equações. Geralmente as pessoas elas colocam na cabeça que a melhor equação para aferir o percentual de gordura de pessoas que fazem exercício físico é de Jackson e Pollock de 7 dobras. E não existe nenhum dado robusto que mostre isso. É comum, então caiu aí na conversa, enfim, é comum usar essa equação, mas ela não foi feita para essa população de esportistas e atletas, tá bom? Então vamos supor que eu tenha utilizado Durning ou Jackson e Pollock, enfim, Petrosky, Guedes, eu tenho diferentes equações aí em que eu consigo inserir as dobras cutâneas e estimar o percentual de gordura. Utilizei alguma delas e chequei aqui 20% do nosso sujeito de 70 quilos do sexo masculino. Se ele tem 20% de gordura, desses 70 quilos, eu consigo identificar que ele tem 14 quilos de gordura corporal. Esse tecido adiposo aqui, essa gordura corporal que eu estou estimando, é o tecido adiposo subcutâneo, dobras cutâneas. Então eu estou estimando gordura subcutânea.
Não estou estimando gordura visceral, gordura essencial. Eu estou estimando basicamente a gordura subcutânea. Bom, então, aqui já é um ponto importante. Quando eu faço a subtração, qual subtração? Se ele tem 70 kg de massa corporal total e eu subtraio 14 kg da massa gorda, eu consigo um valor de 56 quilos. Esses 56 quilos a gente vai chamar de massa magra. Ó, esses 56 quilos a gente vai chamar de massa magra, que é o valor em que eu fiz a exclusão dessa massa adiposa. Se eu quiser usar esse valor, eu usaria na fórmula de 1980, 500 mais 22 vezes massa magra. Já consigo usar essa equação, tá? Só que na equação de baixo, da massa livre de gordura, eu preciso obviamente, da massa livre de gordura. E massa magra não é igual a massa livre de gordura. Então, massa magra é diferente da massa livre de gordura. Para identificar a massa livre de gordura, eu preciso excluir esse tecido adiposo, que é esses lipídios que a gente vai chamar de lipídios essenciais. Esses lipídios essenciais, eles variam de acordo com o sujeito. Em média, acredita-se que homens têm aproximadamente 3% e as mulheres têm aproximadamente 5% de lipídios essenciais. Alguns dados, inclusive, sugerem que esses valores nos homens podem variar de 3 a 5% e nas mulheres de 5 a 12%. Então existe uma variação interessante quando se fala de lipídios essenciais, tá bom? E é esse lipídio essencial que vai diferir, pelo menos para nós, a massa magra da massa livre de gordura. No nosso caso, como eu estou falando de um homem de 70 quilos, eu vou usar o valor de 3%. 3% do quê? 3% de 70 quilos e não 56. Cuidado! Eu vou considerar 3% de lipídios essenciais da massa corporal total. 3% de 70 é 2,1. 2,1 o quê? Aproximadamente quilos de lipídios essenciais. Olha só que eu tenho um certo peso relevante aqui desses lipídios essenciais. Quando eu faço a subtração, 56 menos 2,1, eu tenho um valor de 53,9. Esse valor, 53,9, representa a nossa massa livre de gordura. Opa, agora eu achei a incógnita da minha equação. Eu tinha anteriormente encontrado a massa magra, mas a equação que eu propus usar, a massa magra não se encaixa, preciso da massa livre de gordura, retiro a gordura essencial e agora eu tenho essa massa livre de gordura, para que eu possa fazer essa equação usando o valor um pouco mais aproximado. Reparem, a literatura diverge muito. Se vocês abrirem os documentos de Cunningham, principalmente de 1980, eles colocam duas diferentes equações para estimar a massa magra. Então isso vai mudando bastante ao longo do tempo. A gente tem que tomar muito cuidado com essas alterações. Então eu estou tentando fazer aqui mudanças que a gente consegue utilizar no dia a dia prático de uma forma um pouquinho mais rápida. Tá? Então isso aqui é um Excel, rapidinho ele faz para você. Mas é só para que você entenda o raciocínio. Tá? Então, massa magra, eu tenho todos os compartimentos corporais, músculo, osso, eu tenho gordura essencial, eu tenho órgãos, eu tenho água, entre extracelular. E na massa livre de gordura, o que difere da massa magra são os lipídios essenciais. Então é importante ter essa informação, porque geralmente as pessoas acham que massa magra é músculo, massa livre de gordura é músculo. E não é. O músculo está contido na massa magra e na massa livre de gordura, mas ele não significa a mesma coisa, tá bom? Então aqui um detalhe também que é relevante para nós, né? Se nós olharmos, por exemplo, o DEXA, a bioimpedância, eles consideram a massa livre de gordura maior do que a massa magra. Aí você fala, nossa, por que isso acontece? Porque principalmente o DEXA, ele avalia o que eles chamam de conteúdo mineral. Então ele tira a massa óssea. Então essa massa magra, ela tem um outro nome que é lean soft tissues, tira a massa óssea. Então tem uma pequena divergência aí de acordo com a forma que nós estivermos avaliando. Nesse modelo simples, bicompartimental, que nós só retiramos essa massa gorda e o tecido essencial, a gente vai chamar massa magra e massa livre de gordura, respectivamente. Só para que você não fique muito louco se você ver uma outra forma de avaliar esses dois compartimentos aqui, tá bom? Então, ó, a gente achou a nossa incógnita, então basta multiplicar, tá bom? Basta multiplicar 370 mais 21,6 vezes a massa livre de gordura. Vocês viram lá na matemática, quando vocês eram crianças, jovens,
que primeiro faz o que está aqui, ó, dentro do parênteses. Vamos lá. Eu não sei de cor, é claro. 21,6 vezes... Quanto que é? 53,9. 3,9. Quanto que eu tenho? 1.164,24 quilocalorias. Mais 370, 1.534. Vamos arredondar aqui para facilitar essa equação lá na frente. 1.534. Então, o nosso gasto energético de repouso é igual a 1.534 quilocalorias. Então, é isso aqui que o sujeito precisa para, basicamente, sobreviver. E aí, olha só, se eu estou pensando que o principal compartimento corporal que altera a massa livre de gordura ou até mesmo massa magra é o tecido muscular, eu tenho que tomar bastante cuidado, porque se eu reduzo o tecido muscular, por exemplo, eu posso ter uma diminuição do meu gasto energético de repouso. A magnitude disso é relevante para determinar, por exemplo, emagrecimento? Ah, não é. Muitas pessoas acreditam que é, mas não é tanto assim. De qualquer maneira, eu tenho aqui que considerar que os meus tecidos, principalmente um muito dinâmico, muito plástico, de rápido turnover, que é o tecido muscular, eu posso afetar o meu gasto energético de repouso. Então, esse é o nosso primeiro valor. O nosso 1.534 ali representando o gasto energético de repouso.